Ok, então sejam todos bem-vindos a mais uma aula nossa. Essa aula nós trataremos de seno e cosseno dentro de um arco trigonométrico. Esse arco, dentro dessa proposta, nós também vamos tratar sobre os múltiplos em relação a 30, 45 e 60 graus. Vamos falar sobre os valores correspondentes desses arcos também. Tá? Vamos rever aqui os conceitos gerais sobre seno, cosseno e tangente, tá? Deixa eu colocar aqui para você, já finalizar aqui. Yasmin, o áudio tá bom? Tá conseguindo escutar certinho aí? Tá baixo? Tá tranquilo? Acho que ela saiu, hein? Ok. Beleza, então, no geral, o que nós temos aqui de informação, então? A informação inicial do nosso curso, ele pede que trabalhemos o círculo trigonométrico. Tá? Professor, como que é esse círculo trigonométrico? O trigonométrico, ele tem o seno e o cosseno, a gente já sabe. E dentro dessa mesma proposta, a aula anterior o professor já falou sobre isso também, mas agora nós vamos aprofundar. Dentro da proposta da aula anterior, nós falamos sobre os quadrantes, tá certo? Então, todos esses quadrantes, ou seja, aqui são 4 quadrantes ao todo, o professor vou colocar aqui para vocês. Então, aqui você tem essa divisão, né? Desculpa aqui. Deixa eu só tentar fazer aqui mais retinho possível. Isto. Aqui. Beleza. Então, ó, nessa divisão vertical, a gente chama que esse eixo aqui é o nosso eixo do seno, tá? Então, esse é o nosso eixo do seno. Na divisão horizontal, nós chamamos esse nosso segundo eixo aqui de eixo do cosseno. Então, são dois eixos imprescindíveis para o estudo da trigonometria. Aqui dentro existem arcos, ou seja, ângulos que vão desde aqui de 0 graus, passamos pelo ângulo reto, que nós chamamos de 90 graus, tá? Ângulo reto tem 90 graus. Nós temos o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Então, todos esses conceitos aqui nós abordamos na aula anterior, já estamos só relembrando. E chegamos aqui ao ângulo de 270 graus, e também temos o correspondente, ou seja, com a volta inteira, que é o nosso 360 graus. Então, essa é a parte inicial da nossa aula de hoje. Ângulos correspondentes, ou seja, como que a gente faz para calcular os ângulos correspondentes deste ciclo trigonométrico aqui. Para a gente calcular os ângulos correspondentes dele, a gente precisa achar os mesmos ângulos que remetem-se aos outros 3 quadrantes. Então, exemplo aqui, nós vamos pegar o ângulo de 45 graus. Então, 45 graus está mais ou menos na metade aqui. Então, aqui eu tenho 45 graus. O correspondente dele também é outro 45 graus aqui, ó. Professor, como assim 45 graus? Olha, mas é 45 graus de distância do 90. Então, as distâncias dos arcos, ó, essa distância aqui, até chegar no 45, será a mesma distância de 180 até chegar neste ponto. Para a gente encontrar exatamente esse ponto aqui, eu vou colocar aqui o ângulo dele, 135. Por que 135, professor? Porque é o ângulo logo atrás, ou seja, o ângulo anterior, de 90 graus, mais 45, então dá 135. O próximo vai ser 180 mais 45 de novo, então mais ou menos na metade aqui,
eu vou ter um outro ângulo correspondente ao nosso ângulo de 45 graus. Deixa eu colocar ele mais ou menos aqui. Mais ou menos na metade. E esse ângulo correspondente a 45 graus também, ele é um ângulo de 225. Que é exatamente 180 mais 45. Ah, fica melhor assim para separar, né, prof? Fica bem mais simples, né? Fica bem mais simples. Sim. E aqui, ó, por último, eu tenho aqui o terceiro, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante é esse quadrante aqui da direita, logo abaixo. Esse quadrante aqui, se você somar 270 mais 45, você vai chegar a 315. Então, aqui nós temos o nosso último correspondente, ou ângulo correspondente, tá? Todos remetendo ao nosso primeiro quadrante, e o professor vai traçar eles aqui para você, ó. Então, imagina uma retinha aqui, tá? Uma retinha nesse sentido. Outra retinha aqui, tá? Nesse sentido. Outra também, já descendo aqui. Beleza? Nesse sentido. E a última aqui, ó. Então, eu posso dizer para você o seguinte, que todos esses ângulos aqui, eles são ângulos correspondentes. Tá bom? Deixa o professor apagar aqui. Isso, ficou ótimo. Então, todos esses nossos ângulos aqui são chamados... Ângulos correspondentes é o que, prof, para eu anotar aqui? Ó, ângulos correspondentes têm o mesmo valor, tá? Uhum. Tem o mesmo valor do seno, cosseno e tangente, ou seja, ele tem o mesmo valor. O professor vai mostrar aqui para você agora. Então, em suma, possui o mesmo valor numérico do seno e cosseno, tá? Então, possui o mesmo valor numérico tanto do seno quanto do cosseno. Falando de valores numéricos, tá bom? Então, rapidinho aqui, a gente vai fazer uma tabela. Ó, seno, cosseno. E a tangente? A gente pode depois também fazer a tangente, mas no momento a gente está estudando o seno e o cosseno, que é a ideia geral. Mas depois o professor pode colocar a tangente também, tá bom? Ó, 45 graus é o nosso primeiro ângulo. Depois nós temos o ângulo de 135 graus. Eu também vou ter aqui o 225 graus. 225 graus. E por último aqui nós temos o 315 graus. 315 graus. Todos esses quatro ângulos aqui, eles têm correspondentes, ou seja, nós sabemos que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então aqui é raiz de 2 sobre 2. O de 135 também vai ser raiz de 2 sobre 2. O de 225 muda. Por quê? Porque ele está na linha de baixo. Então imagina aqui duas bolinhas. Deixa o professor ver se eu consigo desenhar duas bolinhas aqui. Tá? Desculpa aqui, estou fazendo rápido aqui. Mas o seno ele é assim, ó. O seno é um cara sorridente. Tá? E o cosseno é um cara dormidão aqui, ó. Tá dormindo. Então, esse aqui é o cosseno, que carinhosamente a gente chama ele de consono, tá bom? Então, carinhosamente, o cosseno, a gente chama ele de consono, tá? Consono. Só para você lembrar sempre que ele está deitado, ou seja, positivo é aqui, tá bom? E o seno é o cara acordadão, ou seja, o seno, ele sempre está disposto. Está positivo sempre em cima, tá? Então, essa é a diferença que a gente faz. Então, olha, no primeiro quadrante ele é positivo, no segundo quadrante também positivo. No terceiro quadrante, que é o caso do 225 aqui, ele vai ser negativo, ó. Ele vai ser negativo aqui e negativo aqui. Tá bom? Aqui o cosseno é o contrário. Até porque quando ele está no gráfico, né, o x ele fica negativo.
Isso, perfeito. Muito bom, perfeito. Então, aqui o 225, ó, a gente vai ter o quê? Um sentido negativo aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Mas o valor numérico continua o mesmo, é raiz de 2 sobre 2. E o 315, da mesma forma, a gente vai também ter raiz de 2 sobre 2, tá? Raiz de 2 sobre 2 e negativo também para o seno. Agora o cosseno a gente vai inverter. Ó, o cosseno ele é positivo aqui, ou seja, ele é raiz de 2 aqui, sobre 2. No segundo aqui ele já é negativo, ele está com sono, ele está deitado, então aqui já é negativo. Então vai ser menos raiz de 2 sobre 2. O nosso terceiro aqui também vai ser negativo, ó, menos raiz de 2 sobre 2. E por último aqui vai ser positivo, ou seja, raiz de 2 sobre 2, tá? Isso é válido só se você lembrar o que eu estou falando aqui, ou seja, sobre o que nós estamos falando. Nós estamos falando da distância entre zero, que é entre esse início aqui, ó, até esse ponto aqui de cruzamento, ó. Então, esse tamanho aqui, ó, que eu chamo de raiz de 2 sobre 2. Então, esse tamanho aqui é o meu tamanho raiz de 2 sobre 2. Tá? Quando eu tenho aqui 60 graus, ele vai estar exatamente na metade. Por isso que ele é 1 sobre 2, ou seja, ele é meio. E o seno também. Então, o seno, esse pedacinho que sobe aqui, ó, exatamente esse pedacinho aqui, ó, que eu chamo de raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, esse tamanho aqui vai ser o nosso raiz de 2 sobre 2. Exatamente esse pedacinho aqui. Tá? Se a distância máxima aqui é 1, né? Ou seja, daqui do zero até aqui é 1. Então, aqui é raiz de 2 sobre 2. Vamos a uma ideia, vamos a uma aplicação, tá certo? Disso daqui. E nós podemos fazer da seguinte forma. Calcular o valor da expressão y, calcular o valor da expressão y igual a seno de 7π sobre 4 menos 3 cosseno de 3π sobre 4 menos 2 tangente de 5π sobre 4, tá? Então, ele pede para a gente calcular isso daqui. Professor, como que a gente vai fazer isso? Bem simples, nós vamos trabalhar cada um dos conceitos que nós já vimos aqui. Primeira coisa, nós vamos achar os correspondentes, tá? Primeira coisa, vamos achar quem é quem aqui dentro, tá bom? Então, primeiro, deixa o professor abrir aqui um espacinho aqui. Seno, deixa eu só trocar de caneta aqui. Seno de 7π sobre 4 é igual, ó, substituindo aqui o π por 180, então eu vou ter seno de 7 vezes 180 sobre 4, tá? Substitui o π por 180. Por que, prof, substituiu? O π vale 180 graus. Lembrando aqui que aqui é zero, aqui é um π. Mas precisa pôr o graus ou não? Precisa. A gente vai utilizar o graus. Tá? Porque a gente está fazendo essa nomenclatura, essa ideia aqui. Tá? E, assim, aqui nós estamos falando sobre trigonometria. O π aqui vale 180 graus. Aqui o π não vale 3,14 igual em radianos, não, tá bom? Então, vamos lá. 180 graus, o 180 dividido para 4 dá exatamente 45. 45 vezes 7 vai ter 315. Então, eu vou ter aqui o seno de 315 graus. Perfeito. Então, primeiro já achei. Vou encontrar o segundo aqui também. Depois eu só trabalho com eles. No segundo aqui, eu tenho 3 quartos, ou 3π sobre 4. Então, vamos de novo aqui, cosseno
de 3π sobre 4. No lugar do π eu coloco 180, então vai ficar 3 vezes 180. E 3, cosseno de 3 vezes 180 dividido para 4. Desculpa. 180 dividido para 4 é exatamente 45. 45 vezes 3, eu vou ter cosseno de 135 graus. Tá? 135 graus. E o último aqui é 5π sobre 4. Nesse caso aqui, a gente tem a tangente, vamos lá, vamos colocar aqui tangente de 5π sobre 4. Nesse caso aqui, eu vou substituir o 5 por 180 também, vai ficar tangente de 5 vezes 180 sobre 4. 180 sobre 4 é 45. 45 vezes 5, eu vou ter 225. Então, isso aqui vai ser tangente de 225. Só que lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Então, tangente é seno sobre cosseno. Então, posso colocar aqui que isso também pode ser escrito assim, por seno de 225 sobre cosseno de 225, tá bom? A tangente, eu posso reescrever ela como sendo seno sobre cosseno, tá bom? Agora, feito tudo isso, a gente vai só substituir. Então, quanto que é o seno de 315? Já achamos, ó. O seno de 315 está aqui, ó. O seno de 315 é exatamente menos raiz de 2 sobre 2. Então, vamos colocar lá, y é igual. Vamos responder agora, ó. Y é igual menos raiz de 2 sobre 2 menos 3 que multiplica cosseno de 3π sobre 4. Quem é 3π sobre 4, professor? 135. Então, 3 que multiplica cosseno de 135. Ó. Cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Se quiser colocar um parênteses aqui, pode colocar, fica mais fácil. Menos 2, que multiplica a tangente de 5π sobre 4. Só que eu não vou usar a tangente, eu vou usar o seno sobre cosseno. Vai ser seno de 225 sobre cosseno de 225. Nesse caso aqui, seno de 225 é menos raiz de 2 e cosseno é menos raiz de 2 sobre 2 também. Então, vezes menos raiz de 2 sobre 2 sobre menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Agora, finalizando aqui, eu tenho o quê? Menos raiz de 2 sobre 2 eu conservo, então vai lá, fica aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2 eu conservo. 3 que multiplica raiz de 2 sobre 2, menos com menos vai dar mais, ó, esse menos do 3, esse menos que vai dar mais, então vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2, sinalzinho de mais. E aqui, menos 2 que multiplica esses dois aqui, ó. Só que lembrando que é o mesmo número, então vai dar 1. Ou seja, dividindo um pelo outro aqui vai dar 1. Então, fica menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1. E agora, para ficar melhor isso aqui, como tá os mesmos denominadores, ó, a gente pode juntar aqui, tá? Então, 3 raiz de 2 menos 1 raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2, mais 2. Menos 2 vezes 1, que é 2. Negativo. Então, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Ó, só subtrair aqui, menos 2. Prof, volta Pode aí, falar. dá um esse 2. Esse 2 da raiz de 2? É. Aqui, ó, eu não tenho 3 raiz de 2 Aham. sobre 2?
Aqui eu tenho 1 raiz de 2, ó. Aqui é como se tivesse o número 1 aqui na frente. Uhum. Tá certo? Então, 3 menos 1, 2. Entendi. Aí só Beleza. repete a base, né? Só repete a base. Esse 2 de cima com esse 2 de baixo, eu posso cancelar eles dois, ó. Então, ficou apenas raiz de 2. Aí E agora esse eu já mais é encerrei. porque quem era menos não era a equação, né? Não era raiz, né? Era só o menos raiz de 2, né? Aqui, esse mais é porque o 3 era negativo e a raiz também é negativa. Então, menos com menos aqui ficou mais aqui, ó. É esse mais que você perguntou? Não, eu perguntei do. Ficou positivo 2 raiz de 2 dividido por 2. Isso. É É porque porque era negativo. não, porque a maior parte era positiva, ó. Mas não faz jogo de sinal, então, não? Porque a raiz ali é menos. Essa raiz aqui é menos, tá certo. Mas aqui é mais, é como se você tivesse menos 1 mais 3. No jogo de sinal não existe, é uma coisa que a gente fala na matemática, mas é uma coisa que não existe. Porque Entendi. a gente só aplica troca de sinais quando é multiplicação ou divisão, tá? São os Aham. dois casos. Aqui a gente está somando. Então fica 3 com menos 1 dá 2 positivo. Tá beleza? Beleza, vamos lá. Ó, então, continuando aqui, nós vamos finalizar. Então, cortou o 2 de cima com o 2 de baixo, ficou apenas raiz de 2. Então, o último aqui, y é igual a raiz de 2 menos 2, tá? Então, observe aí que foi a aplicação daquilo, é uma questão assim, uma questão ligeiramente difícil, mas você viu que ficou bem simples depois que a gente entendeu quanto que era cada ângulo desse aqui, por que que eles são chamados de correspondentes, tá bom? Deixa o professor acrescentar mais duas coisas interessantes aqui. Nós podemos falar sobre os arcos de 30, podemos falar sobre outros tipos de arcos, mas eu quero falar também sobre arcos suplementares. Então, deixa eu trazer aqui uma questão em relação aos múltiplos dos arcos de 30. Ok. Deixa só o professor aproveitar aqui a parte que dá para a gente usar. Deixa eu apagar isso aqui então. Dá uma apagada aqui. Vou deixar a conta ali embaixo, talvez vocês estão notando ainda. Eu vou deixar a conta aqui. Beleza. Ó. Vamos então agora falar sobre os arcos de 30 graus e de 60. O professor quer falar eles juntos, tá? Então vamos falar sobre arcos de 30 graus e de 60 graus. Então, vamos falar sobre esses dois arcos juntos. Eu já falei sobre o 45, agora a gente vai falar sobre o 30 e o 60. Então, deixa eu dividir aqui novamente nosso ciclo trigonométrico aqui, de cima para baixo também. Beleza. Vamos achar aqui um ponto que seja realmente a terça parte em relação a esse lado aqui. Depois vamos achar também a terça parte em relação aos outros dois lados. Tá? Beleza. E aqui também. Agora vamos fazer aqui com o amarelo, ligando os ângulos centrais. Então eu tenho aqui, ó, 0 graus, depois eu tenho 30 graus. Correspondente de 0 até 30, eu tenho aqui o 180, correspondente para cima, ó, 150. Então eu tenho aqui correspondente 150. Viu só um minutinho, estão chamando aqui. Sara, seja bem-vinda. Boa noite, prof. Boa noite, seja bem-vinda.
Então, nós estamos aqui na nossa página 7, aula 47 e 48, estamos falando sobre os correspondentes em relação a 30 graus e 60 graus. Então, esse correspondente em relação a 30 graus, ó, você tem de 0, que vai até 30, de 150 menos 30, ou seja, chegamos aos 150 aqui, ó. 180 menos 30, 150. Agora, 180 mais 30, eu vou chegar aqui no 210, que é outro correspondente. E aqui, voltando também, eu vou chegar aqui no 330, ó. 330, que é outro correspondente. Ou é só pôr por 60, né, prof? É, exatamente. A gente vai fazer os 60 também, eu vou só trocar depois a cor, mas o professor está fazendo aqui as relações em relação a 30 graus, e eu vou colocar também de 60 graus, que a gente vai compor os dois. Tá bom? Vai ficar bem legal. Tenho certeza que com essa finalização aqui vai ficar tudo muito claro. Eles vão falar igual aquele robozinho. Agora entendi. Agora tudo faz sentido. Tá bom? Então, beleza. Então, esses aqui são os correspondentes em relação a 30. O professor vai fazer a mesma coisa, só que com os correspondentes em relação a 60 agora. Então, 30 mais 30 é 60. Então, aqui nós temos 60 graus. 60 graus mais 60 dá 120 graus. Tá? Aí eu tenho 180. Com mais 60, eu vou chegar a 240. Tá? Chega a 240. E com mais 60, eu vou chegar a 300. Tá? Deixa eu escrever aqui 300. Beleza. Esses são os meus correspondentes em relação a 60 graus. Então, em relação a 60, eu tenho 120. Eu tenho o nosso 240. Tá? Imagina aqui. Isso, beleza. E eu tenho o nosso 300. Tá? Descendo ele aqui. Beleza. Fechou. Então, são esses aqui os nossos correspondentes em relação a 60 graus. No primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Beleza? Agora nós vamos desenhar também a nossa... Deixa eu apagar aqui. A nossa tabelinha, só que com todos esses ângulos juntos. E vai ficar bem interessante porque vai ficar bem simples e bem fácil para a gente. Vamos lá. Deixa eu pegar esse aqui. Colocar aqui o seno e o cosseno. Tá? Vou escrever aqui. Em relação ao nosso seno de x e o nosso cosseno de x, nós vamos colocar aqui o 30 graus. Depois do 30, 60. Depois do 60, o nosso 120. Depois do 120, o nosso 150. Depois do nosso 150 vem o nosso 210. Depois do 210 eu vou colocar aqui o 240. Depois do 240 eu tenho 300. E eu vou terminar com 330 graus. Tá? Todos esses daqui existem correspondentes em relação ao seno e ao cosseno. Eu falo, professor, cadê a tangente? Só não vou colocar a tangente porque a tangente é seno sobre cosseno. Então é só você dividir o de cima pelo de baixo e tá feito. A gente pode fazer igual a gente fez no exemplo anterior. Então aqui agora eu vou colocar para vocês os valores, ou seja, os valores correspondentes em relação a 30, 60, 120, 150, 210, 240, 330 e 300, 330. Isso mesmo. Primeiro, seno de 30 graus é exatamente meio. Professor, por que é meio? Porque aqui está exatamente na distância de meio. Ó. É a metade do valor daqui até aqui. Ó. Tá?
Então, exatamente aqui, ó, é meio, é metade. Então, seno de 30 graus, meio. Já fazendo o mesmo exercício, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Tá? Agora, quando eu parto por seno de 60 graus, é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é meio. Olha que interessante. Certo? Ó, eles são contrários um do outro. O nosso 120 graus, vamos lá. Raiz de 3 sobre 2. O professor apagou aqui as duas carinhas, mas eu vou desenhar de novo para vocês. Ô, prof, não tem esse negócio de positivo e negativo, não? Tem, Ah, tá. tem. Eu vou desenhar elas de novo para você aqui, porque o seno ele é positivo aqui em cima e o cosseno ele é positivo aqui na lateral. Ou seja, no primeiro e no quarto quadrante, o cosseno ele é positivo e no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. Tá? Então, aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2 para o cosseno. É positivo também porque está aqui no nosso segundo quadrante. Está aqui no nosso segundo quadrante. E o cosseno... Você sabe que é raiz de 3 sobre 2? Como que a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2? É a distância. É a distância. Lembra que a distância aqui tudo é 1? Ou seja, eu tenho a distância exatamente 1. Vai do zero que até vira o tamanho. Não, a distância é raiz de 3 sobre 2. Porque eu posso ter no máximo 1. Então, eu tenho aqui a metade, que é meio. Né? Tá certo? Aí, um pouquinho além da metade é a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. O que é raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 é 1,4. Então, aproximadamente. Então, vou colocar aqui. Aproximadamente 1,4 sobre 2 vai dar 0,7. Tá? E quando você faz... quando você faz o próximo aqui, ó, que é a raiz de 3 sobre 2... Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é aproximadamente 1,8 dividido para 2, né? Não, 1,76 dividido para 2 vai dar aproximadamente 866. Ou seja, 0,866. Então, aqui é mais ou menos 1,70 aqui, tá? Então, são esses valores, ou seja, são valores aproximados que a gente acaba utilizando aqui. Bom? A distância máxima é 1 para todos eles. Então, vamos construir aqui, então. Ó, quando você chega no cosseno de 120, você já observa que o cosseno ele é positivo só no primeiro e no quarto quadrante. O 120 está no segundo quadrante, então ele vai ser negativo agora. Então, o cosseno de 120 é menos meio. Menos 1 sobre 2. Seno de 150, eu posso continuar, é meio. Tá? Cosseno de 150 é raiz de 3 sobre 2, mas também é negativo. Bom? Ó, tá exatamente aqui, ó. O cosseno está nesse ponto aqui, ó. O cosseno é nessa linha aqui. E o seno é nessa linha aqui, ó. Ó, o seno dá de novo meio. O seno é igual ao seno de 30, ó. Por isso que eles são correspondentes, ó. 30 e 150 são correspondentes. Tá? E quando você observa o cosseno também, ó, a mesma coisa. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150 também é raiz de 3 sobre 2. Só que ele é só com o sinal trocado, porque o cosseno no quadrante 2, no quadrante 3, ele é negativo. Para a gente encerrar, então, isso daqui, nós temos o 210, que ele é menos meio, ou seja, passou para a parte de baixo agora, para o seno. E o seno aqui embaixo é todo negativo. O cosseno continua negativo, porque continua aqui nesse quadrante terceiro aqui ainda. Então, aqui vai ser nosso raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, menos raiz de 3 sobre 2, ó, continua nesse ponto aqui da raiz de 3 sobre 2. O 240 está aqui, ó, está exatamente aqui no meio, tá? Para o cosseno, é o mesmo do 120, só continua negativo, então o cosseno continua menos, ó, menos meio.
E o seno está aqui, ó, nessa posição aqui. Tá? E o seno, ó, está nessa posição aqui. E essa posição aqui é a nossa raiz de 3 sobre 2. Só que como ele está aqui no terceiro quadrante, ele é negativo também. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Observa, ó, que eles são correspondentes. Olha que interessante. O 300 já passou por essa parte de cá, o seno continua negativo e o cosseno agora que é positivo. Então, cosseno de 300 é meio, só que agora é positivo. Porque o correspondente dele está nessa linha aqui, ó. Bem aqui, ó, 300. E o seno é aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, só que é negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno. Só para eu colocar certo aqui. O cosseno é meio. Sendo que a linha de cima é raiz de 3 sobre 2. Tá? Negativo. E o último nosso, que é o 330, vai ficar menos meio aqui, ó. Menos 1 sobre 2. E no cosseno vai ficar raiz de 3 sobre 2. Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, observe aqui que todos os valores de 30, 60, 120, 150, 210, 240, 300 e 330. Vou colocar aqui nesse ponto aqui, ó, o nosso raiz de 3 sobre 2. Nesse ponto aqui eu vou colocar o nosso meio. Aqui é 0, aqui é meio de novo, e aqui é raiz de 3 sobre 2. A mesma ideia acontece nesse daqui, ó. Aqui é meio, e aqui é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a gente está falando de distâncias. Então, significa que esse cara aqui, ó, o correspondente dele, que é 150, o 210 e o 330, eles sempre serão raiz de 3 sobre 2 para cosseno e meio para seno. Tá? Então, por isso que a gente tem essa formação dessa tabela bonita e legal aqui. Para a gente aplicar isso aqui, o professor vai colocar uma questão aqui, ó. Y é igual a seno de π sobre 6 menos cosseno de 5π sobre 6 também. Deixa eu trocar aqui. 5π sobre 3. Só para ficar mais simples. 5π sobre 3 é mais tangente de 2π sobre 3. Então, o mesmo exercício que nós fizemos lá anterior, nós vamos fazer aqui também. Encontrar quem são esses ângulos aqui, substituindo o 180 no lugar do π. Então, vamos colocar aqui, ó. Seno, deixa eu só trocar a caneta aqui de novo. Seno de π sobre 6 é igual seno de 180 graus sobre 6. Ou seja, no lugar do π eu coloquei o 180. Nesse caso aqui vai dar 30 graus, né? 180 dividido para 6 dá 30. 3 vezes 6, 18. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu colocar o seno de 30 graus. Ok. Vamos ao cosseno. Ó. Cosseno de 5π sobre 3. Substituindo π por 180, eu vou ter 5. Vou ter cosseno de 5 vezes 180 sobre 3. Finalizou. Igual 180 dividido para 3, eu tenho exatamente 60. 60 vezes 5 eu tenho 300. Então, eu tenho aqui o cosseno de 300 graus. Tá? E mais um correspondente que eu tenho aqui, tangente 2π sobre 3. O π vai valer 180 também, então vai ser tangente de 2 vezes 180 sobre 3. 2 vezes 180 é 360. 360 sobre 3 é 120 graus. Então, eu vou escrever assim, ó. Tangente
de 120 graus. Mas eu posso reescrever o seguinte, porque tangente, eu sei o que tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Tá? A mesma coisa que seno sobre cosseno. Então eu posso escrever assim, ó. Seno de 120 graus sobre o cosseno de 120 graus. Pronto. Ficou bem bonitinho, bem legal. Agora a gente vai resolver a nossa questão. Então, antes de tudo, no passo a passo, para você começar a resolver a questão, você tem que encontrar quais são os ângulos correspondentes desses arcos aí. Somente fazendo a substituição, nós vamos ter o seguinte. Deixa eu pegar aqui a canetinha verde de novo. Vamos colocar y é igual. Seno de 30 graus, ó. Seno de 30 graus menos cosseno de quanto? 5π sobre 3. Cosseno de 300 menos o cosseno de 300 graus. Mais tangente de 2π sobre 3. Mas a tangente eu posso colocar seno de 120. Vai dar 120. Ou seja, eu posso escrever seno de 120 sobre cosseno de 120. Então, eu vou colocar mais seno de 120 graus sobre o cosseno de 120 graus também. Perfeito. Então, continuando aqui, eu tenho y é igual. Seno de 30 graus, eu posso olhar aqui e encontrar, ó, seno de 30 graus é exatamente meio. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 2 menos. Cosseno de 300, eu vou aqui e olho o cosseno de 300. É meio, ó. Então, menos meio. Mais. Seno de 120, eu olho aqui e olho o seno. Ó. O seno de 120 é raiz de 3, ó, sobre 2. Então, mais raiz de 3 sobre 2 em cima, sobre o cosseno de 120. E o cosseno de 120 é exatamente meio, ó, só que é menos meio. Então, sobre menos meio. Ok? Então, para a gente finalizar aqui, bem simplesinho, nós vamos ter o seguinte, ó. Menos meio mais meio aqui, a gente pode cancelar ele, tá certo? Ou seja, eu posso cancelar ele aqui. Estou subtraindo um do outro aqui, tá bom? Então, tem 0,5 positivo, 0,5 negativo. Então, vai ficar o seguinte, y é igual. Aqui eu faço meios e extremos. Então, eu faço esse cara vezes esse e esse vezes esse. Então, seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 120 menos meio, certo? Menos meio. Trabalhando aqui, então, eu vou ter o seguinte. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes raiz de 3 é 2 vezes raiz de 3, então vai ficar assim, ó, menos 2 raiz de 3 sobre 2. Como eu tenho 2 em cima e 2 embaixo, aqui eu já posso cancelar eles aqui, em cima e embaixo, tá? Então, eu vou ficar assim com y igual a menos raiz de 3. Tá? Ô, Bem prof, tranquilo. Oi, pode falar, filha. é muito difícil de entender como que eu vou adivinhar, tipo, o valor de 120, de 150, entendeu? Você não adivinha esses valores, não. Não tem como você adivinhar esses valores. Paralelo a 30, né? Aí a Aham. gente descobre. Uhum. O Aí o 30 100 você sabe. tá. E aí no 210 e no 330? Eles são correspondentes. Eles têm os mesmos valores, as mesmas distâncias. Eu vou saber o valor de um para Assim, saber. ó. Assim, ó. Você vai saber aqui, ó. Duas regrinhas básicas, então, que você tem que saber sempre. O cosseno, ele é positivo. O cosseno, ele é positivo do lado direito aqui.
tá? Dessa forma aqui, beleza? O seno, ele é sempre acordadão, então o cosseno eu gosto de chamar ele de consono. Consono, ele tá dormindo. É isso aqui que você tem que saber. Segunda coisa que você tem que saber, as distâncias são correspondentes. Então você tem o primeiro ângulo aqui, ó, que é o 30. Então daqui para lá é 30. O próximo ângulo correspondente, certeza que vai ser para baixo. 30 para baixo. Então se aqui era 360, 30 para baixo dá 330. Acabei de ver. Só muda o Beleza? sinal. Só muda o sinal. E aí a mesma coisa do outro lado, ó. Tá vendo 180 graus aqui, ó? Se aqui você tem um correspondente para cima menos 30, para baixo você vai ter mais 30. É outro correspondente. É que o 240 e o 120 é igual, que eles são. Ai, Isso. Perfeito, perfeito. Esses arcos aqui, ó, o tamanho desse arco aqui, ó, até 180, é o mesmo tamanho desse aqui também. Ó, Yasmin, pra gente falar sério, sério, foi o professor, dá uma dica matadora. É isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou puxar daqui, ó, exatamente daqui, ó. Essa linha verde aqui, ó. E eu vou fechar ela exatamente aqui, ó. Professor, o que que é 60 graus? 60 graus é esse pedaço aqui, ó, desse ângulo, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui, que é o mesmo correspondente lá em cima. Olha que interessante, ó. Que é o mesmo arco aqui, ó. Porque eles são opostos pelo vértice, então é o mesmo. Cara, que show de aula, ó. Ele é oposto pelo vértice, tá vendo? Se ele entendi. é oposto pelo vértice, ele é o mesmo valor, Errado. Eu falei, meu Deus, como que eu vou saber? Tranquilo. tá? Ficou tranquilo? Ficou facinho agora, não ficou? Beleza? Então tá bom. A gente vai para a nossa apostila. Vamos para a nossa apostila, que já tem alguns exercícios aqui para a gente responder. Eu vou tentar continuar usando esse programa, ele está começando a dar uma travada, mas acho que foi porque foi muito usado já. Mas vamos ver se a gente continua aqui. E a gente vai... Deixa eu limpar a tela aqui. Só um minutinho, deixa eu pegar ele aqui. Beleza. Vou pegar o primeiro exercício nosso aqui, que diz assim, ó, complete a coluna dos senos e dos cossenos. Então ele pede para a gente completar uma tal de uma coluna que está aí. Para a gente completar essa coluna, deixa eu só passar um pouquinho mais aqui. Vou cortar ele certinho. Isto. Para a gente completar essa coluna, deixa eu compartilhar essa tela com vocês. Parar a apresentação aqui. Deixa eu compartilhar ali. Deixa eu ver se é essa primeira aqui. Não é essa primeira. Vamos ver essa segunda aqui. Beleza, essa aqui mesmo. Então, aqui, ó, a gente tem o seguinte, para a gente completar essa coluna aqui, deixa eu maximizar isso aqui. Beleza. Ok. Então, ó, exercício 1. Complete a coluna dos senos e dos cossenos na tabela. Então, você já aprendeu, né? A gente já aprendeu já exatamente o que é o seno e o que é esse cosseno. E aqui dentro ele dá algumas coisas para gente. Primeira informação é a seguinte. No seno de 0 graus, a gente tem resposta 0. Tá? A gente tem exatamente resposta 0. No cosseno de 0 graus, a gente vai ter o quê? O máximo possível. Como o cosseno é esse tamanho aqui, o máximo possível é 1. Então, aqui eu tenho 1.
Aqui eu tenho também 1. Aqui eu também tenho 1 e aqui eu também tenho 1, que é o nosso máximo. Então aqui eu vou ter exatamente o número 1. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Não. Desculpa aqui. Tecnologia às vezes é assim mesmo, gente. Vamos voltar Eu tava ali. no 0 graus. Eita, Era tá. 0, 0,1 agora que eu vi. Ah, entendi. Ó, deixa eu limpar aqui essa tela aqui. Pelo menos a gente trabalha um pouco melhor. Beleza. Deixa eu sair daqui. Deixa eu colocar ele aqui. Agora fica mais fácil para a gente trabalhar. Beleza. Então, com essa tabelinha aqui, nós vamos ter o seguinte. Ó. Aqui ficou mais fácil. Porque lá, infelizmente, o mouse fica travando. Então, ó, o seno de 0 graus, a gente já falou que é 0 mesmo. Professor, por que o seno de 0 graus é 0? Porque lá naquele ciclo trigonométrico, o professor explicou que a linha do seno é a linha que sobe. Então, se o máximo do seno é quando está aqui em cima, então o mínimo do seno vai ser quando a gente está aqui embaixo. O reflexo dele vai ser o mínimo exatamente aqui no ponto 0 graus. Agora, o cosseno não, o cosseno é o contrário. O cosseno, quando ele chega a 90, ele é 0 aqui. Mas o cosseno, como é a linha de baixo, ou seja, é o reflexo da linha de baixo, quanto maior o ângulo, quanto menor o ângulo aqui, maior será o valor dele. Ou seja, então cosseno de 0 graus é exatamente 1, que é o máximo que a gente tem aqui de distância. Então, cosseno de 0 graus é 1, seno de 0 graus é 0. Aí tem toda a tabelinha completa aqui. Para 90 graus, a gente vai ter o contrário agora, ou seja, o seno vai ser 1 e o nosso cosseno vai ser 0. E para 120 graus, a gente já achou também. O seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é o nosso menos meio. Vamos para a nossa questão 2 aqui. Por que o 0 é igual a 90 graus? 90 graus. Por que o seno é 1? É. O seno é 1 em 90 graus porque na bolinha, ou seja, quando você... Imagina, deixa eu pegar aqui um círculo aqui. Só um minutinho. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, quando você tem... Imagina que esse aqui seja o nosso círculo trigonométrico. Uhum. Quando você tem ele aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. Quando você tem ele exatamente aqui em cima, na linha do seno, como a linha do seno é essa daqui, ó, Yasmin, essa que sobe aqui, o máximo dele vai ser quando você chegar a 90 graus. E quando você está em 60, você está na metade, tá vendo? Ó? Uhum. Quando você está em 30, você está menos da metade. Então, assim sucessivamente. Ou seja, quando você chegar aqui no máximo, ele vai ter 1 aqui em cima. Então, 90 graus em relação ao seno é o máximo. Já em relação ao cosseno, o 90, ó, ele vai fazer o que com o ângulo? Ó. Então, imagine que você tivesse um pêndulo aqui, ó, e você Ah, fosse subindo ele, tá vendo? Ó? entendi. Beleza? Quando você chegar lá em 90, ó, você vai estar aqui exatamente no zero aqui, ó, no cosseno. Então, o cosseno vai ser 0. Mas o seno, como a linha dele é para cá, ou seja, é essa vertical, ele vai estar no máximo lá em cima. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos falar nossa questão 2, então. Deixa o professor limpar aqui a tela. Questão de número 2. Ô, professor, Oi, filhão, pode falar. tem mais da tabela do outro lado. Opa, então, é verdade, tem um pedaço aqui ainda, ó. Beleza. Deixa eu já pegar ela aqui. Ok, ok.
Eu não consegui pegar tudo, não. Vai ficar o 360. Deixa eu diminuir aqui o zoom um pouquinho. Aí. Só um minutinho, tô só ajustando aqui para pegar uma imagem um pouco melhor, que a primeira imagem que eu peguei aqui ficou ruim. Beleza. Agora ficou ótimo. Então, tá aqui a nossa... Essa é a nossa tabelinha ainda, o exercício 2 e o nosso exercício 3. Beleza. Então, vamos continuar como nós já fizemos essa aula, ou seja, a ideia geral dessa aula. Nós temos então aqui o seno de 135. Fala, professor, quanto que é o cosseno de 135? Quanto? Tem que montar aquele negócio lá, peraí. Por que é 135? Não é o correspondente do 45? Isso. Isso. Só muda o sinal, perfeito. Então aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, só muda o sinal. Ó, então sempre que aparecer raiz de 2 sobre 2, o outro também é raiz de 2 sobre 2. Ó. Vou colocar aqui também, ó, raiz de 2 sobre 2. Depois a gente vê qual que é o sinal dele. Então sempre que aparecer raiz de 2 sobre 2, é raiz de 2 sobre 2. Como aqui é 315, o seno é negativo, porque a gente lembra lá que no ciclo trigonométrico você tem 90 em cima, 0 aqui, 180 graus aqui e 270 aqui. Então aqui tem 360 também. Então, olha, quando você observa esse quadrante, ele é positivo para cosseno, aqui é negativo, aqui é positivo de novo. Para seno, positivo só em cima e negativo aqui embaixo. Então, o seno, volto a falar, o seno, ele é assim, tá? Então, esse é o nosso seno. Ele é assim. E o cosseno, ou seja, é negativo embaixo e positivo assim. E o cosseno, ele é deitadinho, ele é com sono, tá? Então, o cosseno, ele é assim. Tá? Ele é negativo aqui. Tá bom? Tá dormindo mesmo. Esse aqui é o nosso cosseno. Então vamos lá. 180 graus tá aqui, ó. Tá no máximo aqui, do lado de cá. Então é Então, 0. É 0 para quem? Para Para o seno. seno. Perfeito. E E 1 o para o cosseno. E 1 pro cosseno. Só que como tá do lado de cá, então é menos 1, ó. Menos 1. Ah, esqueço Tá? do sinal. Ó, vou colocar aqui para você, ó. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser menos 1. E aqui vai ser menos 1. Então, quando for 0, vai ser 1. Quando for 90, vai ser 1. Quando for 180, vai ser menos 1. E é 0 para o seno. Aqui é menos 1 para o seno, mas é 0 para o cosseno. Tá bom? Vamos no 210. 210 está no intervalo de 180 a 270. Então, ele é negativo tanto para o seno, ó, quanto é negativo também para o cosseno. Então, o nosso 210, o correspondente dele é o mesmo de 30. E quanto que é o cosseno de 30 graus? E o seno de 30 graus? Não é o mesmo de 60, prof? É o mesmo... Não, é o mesmo de 30. É o mesmo de 30, o correspondente de 30. Beleza. Então vai ser menos meio. Isso, menos meio. E o Menos outro... raiz de 3 sobre 2. Isto. Menos raiz de 3 sobre 2. Perfeito.
O 270 já está aqui embaixo, ou seja, ó, vai ser no seno menos 1. E fala quanto que vai ser no cosseno. 0. 0, perfeito. Parabéns. O 300, ele é o correspondente do 30 graus de novo. Se aqui é raiz de 3 sobre 2, aqui vai ter que ser meio. Tá bom? E como a gente está aqui no lado positivo do cosseno, então aqui vai ser positivo. Perfeito. 360 e o último. Quanto que é o seno de 360 graus? 0 e 0. 0. O cosseno de 360 é quanto? 0. Por quê? 360 é a mesma coisa que 0 graus. Então, o cosseno dele é exatamente 1. Tá? Ah, tá. Ele é exatamente 1. Bom, vamos à nossa questão de número 2. E a gente vai trabalhar aqui exatamente em cima... Eu ainda não entendi por que o 210 é igual ao 30. Porque a gente acabou de aprender isso. Ó. Vamos lá. Deixa o professor pegar uma caneta azul aqui. Ó, aqui tem 30. Aham. Então, a distância de 0 até aqui é 30. Certo? Ah, tá. A distância Aqui você- voltando é 30. Isso. E aqui, ó, a distância aqui, 180 mais 30, vai dar exatamente 210. Aham. É porque eu tava imaginando errado a reta. Ah, tá. Então, ó, é aqui no meio. Então, esse pedaço passa aqui, e esse pedaço fecha aqui. Aham, tá certo. Tá? Beleza? Esse pedaço aqui vai chegar aqui, e esse pedaço vai fechar aqui. Então, porque eles são opostos pelo vértice, então nós temos aqui que tanto esse ângulo é de 30 graus, quanto esse ângulo aqui também é de 30 graus. Ou seja, então são os mesmos valores. Beleza. Beleza? Para a questão de número 2, a gente tem o seguinte. Deixa o professor limpar o que dá para limpar aqui já. Vou pegar essa borracha aqui. Isso. Beleza. Para isso aqui, nós temos que, se E é seno de 90 vezes seno de 20 menos cosseno de 180 vezes seno de 160, dividido por seno ao quadrado de 120 graus, mais cosseno ao quadrado de 120 graus vezes seno de 200, então, aí ele quer saber quanto que é esse E2 aqui. Vou fazer uma estratégia aqui para a gente não ficar... Dá para fazer no passo a passo, mas no passo a passo você vai demorar bastante. Então, vou usar uma estratégia aqui para você achar os correspondentes. Então, nós vamos achar os nossos correspondentes. Então, primeira coisa, os valores que você já sabe aí. Todos os que você já sabe, tem certeza que o valor é real. Quanto que é o seno de 90 graus? Quanto deu o seno de 90? O seno é 1. É 1. O seno é 1. Perfeito. Quanto que é o cosseno de 180 graus? Menos 1. Menos 1. Então, deixa ele aqui também. Então, isso que a gente já sabe. Né? Beleza. O seno de 120, cosseno, beleza. O seno de 120 sabe também. É raiz de 3 dividido por 2. Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120? É menos 1,5. Menos 1,5. Beleza. Então, pode ver aqui que tudo o resto ele colocou aqui como valores correspondentes. Como assim, professor? Ó, se você imaginar aqui no seu plano cartesiano, então imagina que isso aqui seja um plano cartesiano, plano cartesiano, um ciclo trigonométrico, você tem exatamente aqui 20 graus. Ó, correspondente desse 20 será o 160 aqui, ó, 160. Porque aqui falta 20 graus para você chegar no zero, e aqui falta 20 graus para você chegar nos 180 graus, tá vendo? Ó? Então ele é correspondente, ó. Então 160 é correspondente do 20. Outro também que é correspondente é o nosso
200, tá certo? Então, se aqui no meio é 180 graus, o 200 é o nosso outro correspondente aqui, ó. Outro correspondente aqui que é o nosso 200 graus. Tá bom? Então, aí basta apenas a gente observar o que ele está falando. Se ele está falando de seno ou está falando de cosseno. Então, aqui é para a gente aplicar exatamente isso. Então, vamos falar o seguinte. Vamos falar que o A é igual a 20 graus. Se A é 20 graus, então onde está o 20 graus, ou seja, onde estão os correspondentes dele, eu vou substituir por A. Tá bom? Onde tiver o correspondente dele, eu vou substituir por A. Então, tanto o 120, tanto o 20, quanto o 160, quanto o nosso 200 graus, todos esses valores aqui, eles são valores de A. E agora eu quero relembrar você uma coisa interessante aqui, ó. Quando você tem isso aqui, ó, cosseno de 30 graus, cosseno ao quadrado de 30 graus mais seno ao quadrado de 30 graus, relação fundamental da trigonometria sempre vai ser 1. Então, quando isso daqui aparecer, o resultado é sempre 1. Professor, por que você está falando isso? Porque aqui você tem ele, ó. Seno ao quadrado de 120 mais cosseno ao quadrado de 120. Ele queria que você relembrasse dessa ideia aqui. Professor, e por que que é 1? Porque que é 1, a gente está falando de ciclo trigonométrico. Você tem aqui que é o cosseno. Você tem aqui que é o seno. O valor máximo disso pode ser 1. Só pode ser 1. Então, quando você coloca aqui o quadrado, exemplo, o seno de 30 graus é meio. Então, você coloca lá 1 sobre 2 ao quadrado. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. E isso tem que dar quanto, professor? Meio ao quadrado vai ser 0,25. Tá? Que é 0,50 vezes 0,50, 0,25. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai ficar 3. 2 ao quadrado vai dar 4. Então, vai ficar mais 3 dividido para 4. Tá bom? 0,25. Ó, tô só falando sobre a equação fundamental da trigonometria, tá? Eu tô provando isso aqui para vocês. Trigonometria, ó. Então, 3 dividido para 4 é 0,75. 0,75. Porque 3 dividido para 2 é 1,5, então aqui vai dar 0,75. 25 com 0,75 dá exatamente 1. Tá bom? Ó, 25 centavos com 0,75 dá exatamente 1. Então, isso daqui ele já trouxe aqui embaixo para gente. Então, vamos lá. Onde tiver 20, eu tiver correspondente de 20, vou colocar A. E aí a gente já encontra o valor final. Vamos lá. Aqui você tem seno de 90, então vamos lá. E é igual 1 que multiplica correspondente de 20 graus. Correspondente de 20 graus. A. 1 que multiplica A. Menos. A Yasmin já falou pra gente. Cosseno de 180 é menos 1. Então, menos o menos 1. Que multiplica seno de 160. Seno de 160 é outro correspondente do 20 graus aqui, ó. Então, vezes A. Tudo isso dividido. Esse primeiro pedaço é 1. A gente já aprendeu que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sempre vai dar 1, do mesmo ângulo. Então, aqui é 1. Que multiplica seno de 200. Seno de 200 é outro correspondente aqui, ó. Tá do lado de cá. Como é seno, tá na parte de baixo. Se tá na parte de baixo, ele é negativo, ó. O seno, ele é acordado em cima e negativo embaixo. O cosseno, ele é acordado de lado e negativo na lateral aqui. Então, aqui é menos A. Tá? Então, 200 graus que estava aqui, ó, ficou menos A aqui. E agora, ficou simples para a gente. Você tem 1A, menos com menos é mais, então você tem 2A aqui em cima, ó. 2A dividido por menos A. Então, E é igual a
Menos com menos é mais, então mais 1, mais A de novo, ó, mais A. 1 que multiplica menos A, então fica menos A aqui embaixo. Menos A. A mais A é 2A. 2A dividido por 1A vai dar 2 dividido por 1 é 2. Mas vai dar menos 2. Porque o A a gente vai cancelar aqui. Vou colocar aqui, ó, menos 2A sobre menos A. Sinalzinho de igual. O A de cima com o A de baixo a gente cancela. Cancela esse cara com esse cara. E aí a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Dois A Vai dar dividido por A vai dar menos 2. Isso. Menos 2. Perfeito. Tá? Deu exatamente menos 2. Professor, se eu achasse o valor de 20 graus e substituísse, daria? Claro que daria também, certo. Tá? Só que aqui foi uma estratégia. Como a gente colocou que o A vale 20 graus, e aí todos os correspondentes dele também é o valor de A. Eu só precisava achar se era mais A ou menos A. No caso do 200 aqui, a gente considerou que seno de 200 graus é menos A. Por quê, professor? Porque na parte de baixo. Na parte de baixo. Pode falar. essa trigonométrica aí, seno mais cosseno do mesmo número ao quadrado sempre vai dar 1. Sempre vai dar 1. Isso é regra, tá? Porque pela prova do Pitágoras que o professor mostrou para você ali. É um triângulo retângulo e a prova do Pitágoras. A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Esse c ao quadrado é exatamente 1. Vamos ao nosso número 13 aqui, é bem simples também de fazer. 2 seno, ó, 2 seno ao quadrado de x igual a seno de x. O intervalo é de 0 a π. Como que a gente faz isso, professor? A gente vai utilizar a ideia da trigonometria e colocar isso aqui em evidência. Tá bom? Vamos colocar ele aqui em evidência. Quem é quem aqui? Então vamos lá, ó. Se 2 seno, vou colocar aqui, ó. 2 seno de x. Desculpa aqui. Só vou sair da compartilhamento de tela aqui e abrir de novo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. 2 seno de x. Então, tanto aqui tem seno de x, quanto do outro lado também tem seno de x. Então, eu vou só colocar tudo do mesmo lado. Então, fica 2 seno ao quadrado de x menos seno de x. Tá? Tudo isso igual a zero. Agora eu tenho aqui uma equaçãozinha de segundo grau. Tá? Eu tenho o primeiro e tenho o segundo aqui. Eu tenho a equação do segundo grau. Eu não tenho ela completa, então não preciso resolver por Bhaskara. Eu vou resolver ela por evidência. Então, o que tem em comum aqui é que esse seno de x aí. Então, vou colocar seno de x em evidência, ó. Seno de x em evidência. Vai ficar multiplicando um seno de x, ó. 2 seno de x menos 1. Isso tudo é igual a zero. Então, a gente colocou ele em evidência aqui na frente. Então, a primeira resposta, ou seja, o nosso x', o nosso x, seno' aqui. Então, a primeira resposta eu tenho que seno de x é igual a zero. Então, seno de x é igual a zero. Então, para a primeira resposta, eu tenho que seno de x é igual a esse zero ali, ó. Ô, professor, Pode falar, filho. você tem como você aproximar um pouco mais, que eu não tô conseguindo ver Opa, dar um zoomzinho só? você me desculpa, aqui tem sim. Tem sim. Deixa eu só ajustar aqui o tamanho aqui. Assim tá show já. Deu para ver daí? Deixa eu só tentar erguer um pouquinho mais aqui. Para ver se fica mais na lateral aqui. Beleza. Então, o que a gente tem aqui agora?
Como aqui está em evidência, a gente vai fazer o seguinte. Eita, desculpa aí, acho que voltou aqui alguma coisa. Vamos ver. Aqui. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem agora, como está em evidência aqui, deixa o professor colocar aqui um pouquinho maior para você. Ó, seno de x vai ficar com esse outro seno aqui. Então, a gente vai ter o quê? Seno de x igual a zero. Que estava em evidência aqui. E esse segundo aqui, que é o nosso 2 seno de x menos 1, também vai ser igual a zero. Então, a gente vai terminar isso aqui. Então, aqui vai ter seno de x igual a 1 sobre 2. Ou seja, esse 2 estava aqui, ficou dividido. Então, eu tenho ou essa resposta aqui, ou essa daqui. Para nossa possível solução, então, a gente vai considerar os seguintes ângulos. Ele pediu para a gente fazer em relação a 0 até 2π, tá? Então, de 0 até 2π. Então, ou x é 0, ou ainda eu tenho que x é π, ou ainda x é 2π, que é o que ele pede para a gente fazer aqui, ó, de 0 até 2π. Ou x é 2π. Professor, como que eu vou saber as soluções possíveis para isso? Então, nesse intervalo aí, você tem os seguintes valores que dá exatamente meio. Ó, os seguintes valores dá exatamente meio. Para seno, só é meio o valor de 30 graus, certo? E o valor de 150 graus. Para seno de 30 e para seno de 150, o valor é meio. Então, esse valor aqui é meio e esse valor aqui é meio. Perfeito? Então, tem esses dois valores aqui. Quem é o 30 graus, professor? 30 graus, eu posso escrever ele como sendo π sobre 6. Ele é o nosso π sobre 6. E quem é o nosso 150? 150 graus, eu posso escrever ele, que ele é nosso 5π sobre 6. Tá? Então, vamos às possíveis respostas. Eu tenho essa primeira resposta aqui. Tá? X é igual a 0. Segunda resposta, x é igual a π, que também dá 0, tá? Em relação a 0. Então, aqui é 0, aqui é 0. E 2π também é 0. Tá? Então, o seno de 0 é 0. O seno de 180 é 0. O seno de 2π, 360, também é 0. Então, aqui eu tenho 0. Eu tenho π. E eu tenho 360, que é 2π. Vou escrever 2π direto aqui. E para meio eu tenho π sobre 6 e eu tenho 5π sobre 6. Porque é meio positivo, então é só a parte de cima. Então, ao todo, eu tenho 5 respostas. Eu tenho 5 soluções. Que era o que ele pedia para a gente fazer ali, achar as soluções. Quais são as 5 soluções? Encontraria a resposta disso. Mas tá facinho, ó. Ó, você achou o 0 e o meio. Isso é o que eu já vi na minha vida. É mesmo? Nossa, muito difícil, meu Deus. Ó, é mesmo? Ó, o seno de x, ele é 0, a gente entendeu isso. Então, onde o seno é 0? O seno é 0 no 0 grau, no 180 e no 360. Então, essas aqui são 3 respostas para essa primeira resposta aqui. Então, tem 3 ângulos correspondentes para essa primeira resposta. A segunda resposta é meio.
Aonde que o seno é meio? O seno é meio, olha lá, ó, você já descobriu onde o seno é meio, a gente até falou. O seno é meio no 30 graus, no 150, no nosso 210, olha lá, ó, o seno é meio. E no nosso 330, ó, o seno é Mas meio. ele quer saber só até 2, né? Porque ali tá sendo 2. Isso. Só que eu não posso considerar esse daqui, ó, porque é menos meio. E esse aqui também que é menos meio. Então eu considero só a parte de cima. Por isso que ficou só π sobre 6 e 5π sobre 6. Só o 30 graus e o 150 graus. Entendi. Tá beleza? Então, eu tenho essas três aqui e eu tenho também o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Perfeito. Temos a nossa questão 4, eu tenho 3 minutos. Dá tempo de a gente fazer ela ainda. Enquanto você termina de anotar isso, eu vou pegar ela aqui. Deixa eu selecionar ela aqui. Beleza. A questão número 4 ela é bem simples. Ela pede para a gente encontrar o valor dessa expressão real e pede para que ela possa assumir alguns valores. Pode limpar aqui, Yasmin? Pode limpar a tela? Pode sim, prof. Pode. Beleza. Boa noite. O pai já vai. Boa noite. Minha filha veio dar tchau. Toda aula ela vem, né? Eu acho que sim. Ai, ela vai dormir agora. Tchau. Ela não se contenta em dar tchau, não. Ela tem que cantar. Você viu ela cantando? Então vamos lá. Duas coisas aqui que aparecem aqui pra gente. Então, esse 10 e esse 2 menos seno de x sobre 3. Então, a gente vai fazer um exercício bem rápido aqui e falar o seguinte, ó. Seno de x, ele varia entre 1, ou seja, ele pode ser no máximo 1 e no mínimo menos 1, certo? Então, ele está entre esse intervalo aqui. Então, o seno ele é no máximo 1, ou seja, quando está lá em cima, na parte vertical, ele é no máximo 1, e quando está lá embaixo, ele é no mínimo menos 1. Tá? Então, a linha do seno está aqui. Se ele tem esses valores, ou seja, se ele adota esses valores aqui, a gente pode fazer o máximo e o mínimo para ele. Então, vamos colocar o seguinte. Ó, 2, ó, pegando exatamente essa parte de baixo aqui, ó, e colocar o valor do seno de x aqui. Ó, 2 menos 1 sobre 3 é menor ou igual a menos... É menor ou igual a 2 menos seno de x sobre 3, que é menor ou igual... Ó, vou substituir outro termo agora. 2 menos 1 sobre 3. Ok? Então, eu usei o 1 positivo, que é o máximo que a gente pode encontrar, e o 1 negativo, que é o mínimo que a gente pode encontrar. Então, aqui agora eu tenho um intervalo. Com esse intervalo aqui, eu posso construir o seguinte. Ó. O que eu tenho aqui? 3 vezes 2 é 6, 6 menos 1 é 5, então eu tenho 5 sobre 3 é menor ou igual a 2 menos seno de x sobre 3, menor ou igual, 3 vezes 2 é 6, menos com menos é mais, então vai ser 6 mais 1 é 7, 7 sobre 3. Pronto. Então agora eu tenho exatamente essa ideia aqui. Dito isso, eu tenho o seguinte coisa, ou seja, ou ele pode estar no 5 sobre 3, que é o mínimo, ou ele pode estar aqui no nosso 7 sobre 3, que é o nosso máximo. Como ele disse aqui
para a gente qual é o maior valor que o número pode assumir, o maior valor que o número pode assumir, como eu vou ter que dividir esse 10 aqui, ó, lembre-se o seguinte, se eu dividir 10 para 5, não vai ser maior que eu dividir 10 para 7? Não é isso? Ou seja, dividir 10 para 5 vai ser maior que para 7. Então, esse 7 a gente não vai utilizar. Ou seja, então essa segunda parte aqui a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar só a primeira. Então, utilizando a primeira, a gente tem o seguinte, ó. 10 sobre 5 sobre 3. Tá certo? 10 sobre 5 sobre 3. Então, a gente tem que achar esse maior valor. Já terminei aqui já. Então, vai ficar 10 sobre 1. Tem 1 aqui embaixo. Sobre 5 sobre 3. Faz meios extremos aqui. Fica 10 vezes 3 é 30. 5 vezes 1 é 5. E 30 para 5 é exatamente 6. Beleza? Assim, bem simples? Essa foi mais tranquila, tá? Essa é mais tranquilo, né? Bem de boa. Confundi esse negócio de maior, menor e tal. Ah, sim. Entendi. Mas tá mais, prof. Então tá bom. Um abraço, obrigado a cada um de vocês. Tá? Tchau. O professor está à disposição. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, chefe. Até mais.